Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 430, o nosso especial de Natal. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos para além de Roma e Genebra e Wittenberg. Preparem-se. Aqui é o professor Lucas Gesta, trazendo filigranas de história da igreja oriental hoje. Olha! Padre Pablo, tranquilidade e paz a todos vocês. Olha aí, gente, é padre, perceberam? Não é um pentecostal não, hein? Olha aí, ou pode ser, né? Por que não? Vamos ver como é que é esse negócio aí, né? Gente, muito especial, nosso especial de Natal, hein? Olha o trocadilho aí, olha a repetição, porque o Lucas teve a ideia, né? O Lucas, sempre que aparece aqui no BTcast, traz alguma coisa da história da igreja, inclusive sobre a questão oriental, e a gente já fez um podcast, obviamente, só dando aquele panorama sobre o cristianismo oriental, e hoje nós trouxemos aqui o Padre Pablo. Muito obrigado por atender esse convite, Padre, de tirar um pouco do seu tempo aí, para falar um pouquinho sobre cristologia oriental. Na nossa cabeça, geralmente é Jesus Cristo, numa compreensão reformada, luterana ou católico-romana, e aí a gente até olha um pouquinho para a igreja, mas sempre olhamos os mesmos pais da igreja, ou parte do que eles escreveram. Será que existe uma outra forma de falar de Jesus, que honre a Bíblia, que honre a tradição? É o que a gente vai descobrir hoje aqui com o Padre Pablo, falando um pouquinho sobre cristologias e, obviamente, a cristologia oriental. Ou existem cristologias orientais. Gente, é muita cristologia, mas calma que vai ficar bem legal. É um programa bem instrutivo, diferente, pra você entender, gente, abrir um pouco a mente, porque você ouve falar dos coptas, né? Quando tem gente aí tendo as cabeças decapitadas e tal. Se a cabeça é decapitada, obviamente, né? Tem as cabeças aí cortadas pelo ISIS. Vocês lembram disso quando acontecia? Daí, meu Deus, cristão cópito, o que é isso? Como é que eles acreditavam em Jesus? São os nossos irmãos da fé? Como é que a gente entende isso? Bem, daqui a pouco o Pablo se apresenta e a gente vai começar esse assunto aí que é legal demais. Mas antes, os recados natalinos do Bibotalk. Recados paroquiais deste episódio, o último recado paroquial de 2021. Quantos programas, mais de 65 BTcasts para vocês. Muita coisa boa rolou em 2021. Foi um ano muito abençoado para o Ministério Bibotalk. Em que ano, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintas. Gente, que coisa maravilhosa foi 2021 para o Bibotalk. Nós crescemos, gradativamente crescemos, a audiência aumentou, muita gente nova chegando, pessoas que voltaram a ouvir, outras que foram embora, acontece, faz parte, não dá pra agradar todo mundo, ainda mais o Bibotalk, que não tem uma linha teológica específica, mas tem compromisso com o evangelicalismo de forma mais ampla, como um grande guarda-chuva, faz parte, mas nós estamos muito felizes que a audiência aumentou, e principalmente porque você, sim, você que está ouvindo esse recado paroquial agora, que ouve os recados paroquiais, eu quero bater palmas pra você. E Tuller, não precisa colocar efeito de palmas, porque eu quero que sejam as minhas mesmos. Palmas para você, audiência do BTcast, muito obrigado pelo carinho de vocês. E o que eu posso prometer pra vocês é um 2022 com muito mais conteúdo. As pessoas me perguntam, Bibo, quais são os planos para o Bibotalk em 2022? Eu digo, é continuar lúcido, né? É continuar aí produzindo conteúdo, temas relevantes, temas que a gente gosta, é apresentar pra vocês uma teologia saudável, ampliar, né, esse mundo teológico pra vocês. A gente tem história da igreja, a gente tem eclesiologia, sistemática, missões. Inclusive, quero trazer novamente o BTcast Plus para a nossa grade de podcasts e vamos falar sobre o livro de Michael Gorin, A Missão da Igreja Hoje. Então, tem muita coisa boa pra gente pensar ainda juntos. Enfim, galera, a minha promessa pra vocês, e se Deus assim permitir, me der força, saúde, criatividade, condições financeiras, é continuar fazendo o que a gente já faz. E por falar em condições financeiras, meu muito obrigado a todos os mantenedores, a toda essa galera que
permitiu que a gente estivesse aí trabalhando incansavelmente para a produção de conteúdo na internet. Muito obrigado a todos os mantenedores do Bibotalk, muito obrigado a todos os colaboradores do Bibotalk, os voluntários, a galera que doa o seu serviço, que doa a sua competência, o seu tempo, o seu talento para que esse ministério tenha uma aparência melhor, uma edição melhor, enfim. Muito obrigado a todos os amigos e colaboradores do BTcast, muito obrigado a todos vocês ouvintes, a vocês que compram na Amazon pelo meu link, aos alunos da Escola Bibotalk de Teologia. A Escola Bibotalk de Teologia vai vir com tudo em 2022, então se prepare, porque vai ser um ano de você estudar teologia nesse jeito Bibotalk de ser. Galera, a gratidão a Deus que permitiu tudo isso. Então, o meu recado paroquial é isso. Muito obrigado e fica aí com mais um episódio, com mais um especial de Natal, porque a gente faz tudo com muito carinho, pensando em vocês. E ó, gente, é só gratidão, é só alegria. A nossa história, ela já é bonita. E eu louvo a Deus por esses 10 anos de Bibotalk. E é isso, e se Deus permitir, quero ir mais 10 anos. Então, orem pela gente, todos vocês. Você não tem condições de ser mantenedor? Você não tem condições de comprar na Amazon pelo nosso link? Você não tem condições de ser aluno na Escola Bibotalk de Teologia? Ore por nós, precisamos de muita oração. E claro, né, acho que ficou claro, mesmo que você tenha dinheiro para ser mantenedor, mesmo que você tenha dinheiro para ser aluno da IBT e comprar na Amazon pelo nosso link, ore por nós também, que é o mais importante, afinal, é o Senhor quem sustenta toda essa obra. Beijo no coração de vocês e voltamos, se Ele quiser e assim permitir, no dia 11 de janeiro. Enquanto isso, sem conteúdo no Instagram. O Instagram vai ter conteúdo, talvez eu faça alguma coisa no Instagram, mas sem conteúdo aqui no Bibotalk, sem vídeos no YouTube, tá? É isso aí. Beijo. Aliás, muito obrigado a você que ouve o podcast aqui no YouTube, você que, né, gosta de ouvir por essa plataforma, cresceu bastante a audiência aqui no YouTube. Tamo together daquele jeito. Agora fui mesmo. Fique aí com esse episódio maravilhoso do BTcast. Pablo, se apresenta um pouquinho pra nós aqui da nossa audiência, pra gente se conhecer, e eu penso que a partir da tua apresentação, a gente já começa até mesmo a entrar no assunto aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aí do Lucas e estar aqui no BTcast. Eu que agradeço o convite e até já me adianto dizendo que eu tô mais aqui pra enfeitar, porque o professor Lucas conhece isso aí indo e voltando, né? Ele é uma autoridade aí de estudo, de pesquisa, né? Mas eu agradeço muito o convite, especialmente por estar falando para um público que não é um público comum que a gente fala, né? Normalmente a gente está dentro de uma bolha de igrejas orientais sejam elas calcedonianas ou não calcedonianas, a gente explica o que é isso depois, ou mesmo dentro das bolhas católicas, né? Quando a gente extrapola isso para um público mais diversificado, é uma oportunidade da gente redescobrir-se e dar a oportunidade do outro se redescobrir também, tá? Ainda há pouco você falou assim, ele é padre, não é um pentecostal, não sei o quê, né? Eu faço sempre questão de falar o seguinte, quando o pessoal pergunta, às vezes na faculdade, eu sou professor universitário, e pergunta assim, você prefere ser chamado de padre ou de professor? Eu falo, eu prefiro ser chamado até de Pablo, porque é o meu nome. Né? Boa. Eu não sou professor, eu trabalho como professor e sirvo como presbítero da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia do Brasil. Padre é uma forma de tratamento, como professor também é uma forma de tratamento, né? Respeitosa dentro de um contexto. Seria muito esquisito se eu chegasse no sinal de trânsito e alguém parasse para vender uma balinha e me chamasse de professor. Eu falei, mas eu nunca te dei aula. Também fora do meu meio eclesial, dentro do meu meio eclesial é muito normal que me chamem, me tratem por essa forma carinhosa de se referir-se aos sacerdotes, como é para os pastores, enfim. Mas fora disso, não haveria por ter incômodo algum, né? Meu nome é Pablo mesmo, e foi minha mãe e meu pai que escolheram e eu gosto muito dele. Na tradição oriental, a propósito, na Igreja Siríaca, o termo mesmo é Abun Caxixo. Abun significa nosso pai e Caxixo significa ancião. Por quê? Porque os cristãos siríacos acreditam que os sacerdotes hoje são, na verdade, aqueles anciãos que, junto com os apóstolos, deliberavam, decidiam e conduziam as primeiras comunidades cristãs. Então, quando um diácono ele é ordenado padre, esse termo em si já está errado. Ninguém é ordenado padre, é ordenado presbítero. O que é um presbítero? Presbítero do grego presbiteros, que em aramaico é caxixo, ancião.
Então, na verdade, eu sou um ancião, apesar de não ter, talvez, a idade do que se espera de um ancião, né? Eu tenho 35. Nem a barba, né? Essa barba, inclusive, eu até acho que você pinta essa barba de tão preta. Tô brincando. Não ainda. Pode ser que no futuro a gente apele aí a tintura. Mas é ancião no sentido de alguém maduro para conduzir uma comunidade, alguém que está experimentado pela igreja para estar à frente. Não se trata de ancião de idade, é ancião no sentido de maturidade, né? Então, não raramente, quando a gente viaja para fora do Brasil, os fiéis da igreja tratam a gente por cachicho. Ele não chama a gente de padre, mesmo em aramaico, se você for traduzir. Ele não está chamando a gente de padre, chama de cachicho, que é ancião. Então, cachicho Pablo, ou cacho, que é uma variante dessa mesma palavra. Então, isso já revela para a gente uma visão um tanto particular de como é que funciona a mentalidade da igreja siríaca. Apesar de, no Brasil, em português, a gente acabar se apropriando de termos latinos por questões pastorais, para as pessoas não se confundirem, né? Mas, na verdade, se a gente tem a oportunidade de explicar como é que a própria igreja siríaca funciona na sua dinâmica, no seu dia a dia, isso já revela uma forma singular que, para cristãos católicos ou cristãos protestantes, evangélicos, enfim, de qualquer um desses movimentos aqui do Ocidente, é um tanto diferente, né? Mas não diferente a ponto de ser estranho. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a igreja siríaca só toma aquele entendimento inicial dos anciãos da igreja. Entendi. E só lembrando, né, que a igreja siríaca, a tradição siríaca é a tradição mais antiga do cristianismo, né? A gente vê no Novo Testamento uma igreja em Jerusalém, inicialmente ali no livro de Atos, que é são judeus. A gente não pode nem dizer que é um cristianismo ainda. São judeus que estão tentando entender, compreender o que Jesus Cristo estava realizando, o que significava. Há um cisma ali nessa comunidade em Jerusalém. Esses cristãos, segundo a narrativa de Atos, acabam caminhando em direção ao mundo siríaco, caminhando em direção à Antioquia da Síria. E ali, em Antioquia da Síria, se forma um grande movimento, né, de homens e mulheres que vão pregar para os gentios, tá? E ali vão se integrar grandes nomes, né? Como Paulo, Barnabé, Marcos, e ali vai surgir uma tradição cristã, ali vai surgir uma liturgia, ali vai surgir um rito, ali vai surgir um cristianismo que está muito próximo do mundo bíblico, tanto é que o Pablo ele está trazendo as palavras em aramaico, né? É uma tradição fundada na língua que Jesus Cristo falava, é uma tradição fundada na língua original ali da Palestina. Lógico que o siríaco ele passa por uma modernização, tem 2 milênios aí, mas a tradição siríaca é a tradição talvez mais antiga de tudo. Então é o primeiro lugar onde a mensagem de Jesus é transmitida para uma cultura diferente. Eu acho interessante até fazer algumas premissas aqui. Por exemplo, a Sagrada Escritura, ela não é uma fofoca. A Sagrada Escritura não é um fuxico, como a gente fala aqui no Nordeste brasileiro, né? A Sagrada Escritura também não é um diário de bordo, onde está sendo, né, paralelamente narrado o que está acontecendo. A Sagrada Escritura também não é uma biografia. Quem já leu a biografia de algum personagem histórico sabe que a própria forma de narrativa é diferenciada. A Sagrada Escritura é um testemunho. As coisas aconteceram, alguns testemunharam pessoalmente, outros receberam esse testemunho, e aí a outra questão que vai fazer a gente refletir o que é um testemunho? Testemunho não é só eu contar que alguma coisa aconteceu, mas é eu contar e me comprometer com aquilo que aconteceu a ponto de colocar disponível a minha liberdade ou até a minha vida. Você vê, por exemplo, Moisés. Moisés, lá no Antigo Testamento, é um camarada que vive no mundo e ele nasce no meio de um povo que está há 400 anos ali no Egito, e ele recebeu uma história de que ele é descendente de um tal de Abraão. E isso é tão forte, que ele peita o faraó, peita o poder vigente
para defender e libertar aquele povo ali. Então, o testemunho, e não à toa os primeiros livros da Bíblia são atribuídos à escrita a quem? A Moisés. A Moisés. Então, Moisés não estava na época de Abraão fazendo um diário para saber a promessa que foi feita a Abraão. Ele recebe isso como testemunho, e isso é tão forte para ele que ele prefere peitar o poder, que peitar o poder naquele caso é peitar a própria morte, do que abrir mão desse testemunho. No Novo Testamento não é diferente. Os evangelhos não são diários de bordo, não são biografias. O pessoal pergunta muito, o que Jesus estava fazendo entre os 10 até os 30 anos? Não sei, não interessa, porque o evangelho não é uma biografia de Jesus, é um testemunho daqueles que aceitaram isso e se colocar à disposição da morte, né, para poder guardar e levar isso. E aí olha só o que o Atos dos Apóstolos traz para a gente. Lá no capítulo 11, há uma dispersão ali em Jerusalém depois da morte de Estevão, e esses discípulos, então, esses primeiros cristãos, vão para uma cidade chamada Antioquia, que à época, me corrija se eu estiver errado, professor Lucas, é a terceira maior cidade ali do Império. É uma metrópole, né? É uma cidade grande, é como se eu saísse do interior do Maranhão e fosse para São Paulo, né? Ou para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, uma cidade grande mesmo. E ali o evangelho começa a ser espalhado, começa a ser vivido, a ponto de a igreja em Jerusalém mandar para lá duas figuras importantes. Eles não mandam qualquer pessoa, eles mandam Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé passam ali um ano. Olha só o que o testemunho de Lucas em Atos dos Apóstolos, atribuído aos Atos dos Apóstolos a Lucas, traz. Que é ali em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus vão ser chamados de cristãos. A pergunta que às vezes eu faço, para que Lucas deixou isso? Ele não poderia narrar outras coisas mais interessantes? Por que ele faz questão de afirmar isso, deixar isso como testemunho, como algo imprescindível para os cristãos daquela época e do futuro? Olha, Antioquia, diferente do contexto ali de Jerusalém, onde os primeiros cristãos se convertem a partir dos judeus que aceitam Jesus como Messias, como ungido, como enviado de Deus, Antioquia é uma cidade mais plural, onde o cristianismo, né, o evangelho, ele não vai chegar só para judeus, ele não sempre tem só judeus convertidos ali. Você tem gentios de toda parte, pessoas de várias religiões ou de não religiões, né? Pessoas que não acreditam, vão ver ali o testemunho dos apóstolos, vão ver ali a vida dos cristãos, o exemplo daquilo, e vão aceitar. Em Antioquia, por ser uma capital, por ser uma metrópole, existia uma diversidade de povos. Então, existiam, obviamente, as pessoas de cultura e língua siríaca, que é o aramaico, é um dialeto aramaico, mas existiam pessoas de tudo que era lugar, porque como toda metrópole, tem gente de todo canto. E aí o grego vai ser a língua coringa, como o inglês, por exemplo, às vezes a gente tenta usar para ir para lugares onde a gente não domina a língua, né? Eu mesmo já viajei para alguns países onde foi o inglês que me salvou, especialmente em perrengues de aeroporto. É só assim, né? Number one, please, para pedir comida, né? Isso aí. Um Big Mac, please. Exato. Exato. E aí, não à toa, os Atos dos Apóstolos vão fazer questão de frisar isso. Lá eles não vão ser chamados de seguidores de Cristo, mas de cristãos. Por quê? Porque cristão vem de Christos, que é a versão grega de Messias. Christos, Cristo, que significa ungido, enviado. Então, ali em Antioquia, o movimento ele é muito singular. Por quê? Porque se sai daquela coisa de Jerusalém, de judeus que aceitam Jesus como Messias, e ali se forma uma comunidade com particularidades de diversidade, de missão, de pregação, de uma vida de igreja que em Jerusalém já existia de alguma forma, mas em Antioquia se cristaliza de uma forma muito particular, a ponto do evangelista no Atos dos Apóstolos fazer questão de frisar isso. Agora, em Antioquia, diferente de Jerusalém, não se trata de judeus que aceitaram e entenderam Jesus como Messias, mas de quê? De pessoas que entendem esse Jesus, independente da sua origem étnico-religiosa, não são judeus só, como o Cristo. E esse Cristo precisa ser anunciado numa língua
que bem ou mal todo mundo de alguma forma entenda. Por isso que ele faz questão de traduzir do grego e não traduzir de uma língua muito particular do povo ali. Por quê? Porque aquilo ali precisava ir para a África, precisava ir para o Oriente, vai chegar até a China. O professor Lucas pesquisa isso de uma forma muito interessante também com os assírios, né? Então, é um cristianismo que se desenvolve de forma muito singular, tá? E isso tem muito a ver e faz a gente ter um outro olhar, pelo menos convida a gente a ter um outro olhar até para reler algumas partes do Novo Testamento e entender por que Lucas fez questão de colocar isso, tá? E por que ele não fala? Porque em aramaico, Cristo é Mishiho. Mishiho é Messias, né? Tanto é que a gente fala nosso Senhor Jesus Cristo, Morani Yeshua Mishiho. Mas por que ele não fala seguidores do Mishiho? Não, ele vai fazer seguidores de Cristo. Por quê? Porque ali em Antioquia, o grego, apesar do siríaco ser a língua do povo, mas o grego já começa a ser utilizado como uma forma de espalhar isso para além do contexto judaico, para os gentios mesmo, dando uma cara para o cristianismo que não é mais uma cara especificamente e obrigatoriamente judaica. E assim, uma coisa que eu falo, só pra gente concluir aqui, também da questão da igreja siríaca ser um rito talvez mais antigo, é porque a gente tem uma primeira fase, como o Pablo está falando, da expansão do cristianismo em grego e no mundo grego, tá? Em que o cristianismo ele se expande inicialmente nas capitais, nas metrópoles, nas grandes cidades. E você tem uma segunda fase que começa no século II, que o cristianismo se interioriza. Quando ele se interioriza, ele precisa ir para as línguas das comunidades interioranas. Então, a primeira tradição cristã que surge textos sagrados em língua que não é o grego é o siríaco. Então, você vai ter as Odes de Salomão, a Bíblia, a primeira versão da Bíblia fora do grego é a versão siríaca. Os textos mais antigos, depois do Novo Testamento, que a gente encontra que eram utilizados nas igrejas, nas liturgias, nas edificações, eles estavam em ambiente siríaco, seja em grego, mas também em siríaco. Então, a gente tem várias tradições cristãs antigas, né? Você tem a tradição copta, tradição latina, você tem a tradição capadócia e tal. Mas a siríaca, ela precede todas as outras. Então, acessar a tradição siríaca é acessar um cristianismo muito antigo, que fala o aramaico, que está mais próximo, talvez, do mundo de Cristo do que o próprio grego. Apesar de todos o Novo Testamento serem em grego, é uma tradução do que Cristo viveu, falou, produziu para o grego. É uma observação sobre essa colocação do professor Lucas. O Novo Testamento vai em grego, não é porque todo mundo falava grego, é porque o grego, como uma língua formal, ela vai ter naquela época regras que a língua popular não vai ter. E uma língua regrada, ela garante integridade da mensagem. Uma língua desregrada, uma língua popular, imagina só, no Brasil a gente tem, especialmente entre as pessoas mais jovens, uma renovação das gírias. Imagina só se você precisa guardar uma verdade em cima de gíria. Não dá. Então você apela quando quer trazer algo para ser perpetuado e expandido para algo mais clássico, né? Então o grego, não é que Jesus falava grego e a galera toda falava grego. Não é isso. O grego, ele é estrategicamente utilizado para que salvaguarde a integridade daquilo que havia escrito. Mas, logo que esse evangelho precisa voltar para as comunidades, ele é traduzido com siríaco de novo. Então, Jesus pregou todo o evangelho, fez todos os milagres, morreu e ressuscitou, falando com todo mundo em aramaico, em siríaco. Quando o testemunho precisa ser guardado e preservado, ele é em grego. Por quê? E se for em siríaco, que era uma língua popular, coisas poderiam ali se alterar e etc. Mas quando esse evangelho desse depósito de salvaguarda, de proteção, precisa voltar para o povo, que é essa interiorização que o professor Lucas falou, aí ele volta para o siríaco, porque é a língua das pessoas. Um outro detalhe que eu quero colocar, falando aqui de estratégia, né? É muito estratégico também que os discípulos os discípulos e os cristãos ali vão partir para Antioquia, porque sendo uma metrópole, você está cercado de gente, mas você tem um certo anonimato. Lembrem-se, os primeiros cristãos, eles estavam ali sendo perseguidos pelas autoridades judaicas e, por conta do incômodo das autoridades judaicas, acabavam sendo, logo de começo, perseguidos pelo Império Romano. Não é que o Império Romano tivesse uma implicância direta, mas como eles estavam incomodando os judeus e os judeus estavam reclamando, então o seu problema vira o meu problema, né? E aí, o que eles fazem? Eles vão para Antioquia, que é uma metrópole, que tem gente de tudo que é lugar, não é um território de influência religiosa judaica. E isso dá uma certa tranquilidade para a pregação.
Quer dizer, se eu, por exemplo, eu estou aqui em São Luís do Maranhão e, obviamente, eu nasci aqui, conheço um monte de gente. Se eu começo a pregar aqui, um monte de gente me reconhece porque eu não nasci padre. Existe o Pablo antes da caminhada religiosa, do ministério, etc. Mas se eu vou para um outro lugar onde ninguém me conhece, não é? As pessoas só me veem como sacerdote. Elas não me reconhecem antes disso. E isso pode ser, dependendo se eu tiver um histórico que não seja muito legal, isso talvez seja muito estratégico. Por quê? Porque aí ninguém fica dizendo, aquele cara ali, antigamente ele era da bagaça e agora ele só quer ser o salvador da pátria. Num local onde ninguém me conhece, eu só sou o salvador da pátria. Os cristãos, imagine só, os discípulos, pescadores, cobradores de impostos, gente do povo, agora está fazendo milagre, está fazendo discurso que converte milhares de pessoas ao mesmo tempo. Era muito comum que eles fossem ali desacreditados em Jerusalém. Quando eles vão para Antioquia, não, é estratégico. Eles vão para um lugar que ninguém conhece eles, e ali eles se tornam só pregadores. Ninguém reconhece em Antioquia Pedro como pescador. Ninguém reconhece em Antioquia Paulo como alguém que perseguiu cristãos antes. Ninguém vê Saulo em Antioquia, só vê Paulo. Né? Então, é muito estratégico. E olha, é interessante, né? Como a igreja ela se movimenta também, e o Espírito Santo faz com que a igreja se movimente para que ela possa crescer em terrenos onde talvez, ainda que estranho, mas exista a possibilidade de ser mais fértil. E se tivesse ficado em Jerusalém, a gente pode deixar essa pergunta em aberto. Será se teríamos cristianismo hoje? Teria morrido todo mundo? Era bem capaz. Eu sei que essa parte histórica aí, a gente poderia fazer um podcast só sobre essa parte histórica. E fica até a dica aí, Lucas, para ano que vem a gente focar nessas origens aí. Eu quero ir pra parte... o pessoal pode ver o podcast lá. Tem do cristianismo oriental, é verdade. A gente arranha isso daí, né? Enfim, aqui é um assunto muito vasto, né? Mas, galera, eu quero ir agora pra questão doutrinária. Afinal, essa tradição, uma tradição antiga, né? Uma das primeiras tradições cristãs. Por que ela é diferente da nossa tradição hoje, em termos... Existem diferenças doutrinárias ou a gente fala de diferenças mais litúrgicas ou não? Existe alguma diferença doutrinária? E aqui o Lucas tinha elencado algumas, né, doutrinas. Eu acho que a gente pode começar pela primeira, que é a cristologia, né? Afinal, há uma diferença, alguma compreensão em relação a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo na teologia siríaca que difere de alguma forma da teologia preservada? Eu vou chamar aqui de ortodoxia. Eu sei que essa palavra ela é mais elástica do que a gente gostaria, mas vou usar esse termo aqui, essa ortodoxia ocidental, preservada nos concílios ecumênicos, né? Pelo menos até ali os primeiros 4 concílios da igreja, enfim. Eu sei que tudo isso é discutido, mas grosso modo pra galera entender onde a gente tá pisando. Você sabe como é que eu sou, né? Introdução longa, porque o assunto é complicadíssimo e vai ter alguém sempre colocando lá embaixo da postagem, o assunto começou em 28 minutos e tanto. Mas aí eu nem ligo esses caras aí. Mas eu acho muito importante essa tradição, esse contexto, porque assim, não existe uma contradição entre a cristologia das igrejas orientais e a cristologia do Ocidente, no sentido de uma coisa contradizer a outra. Eu acho que, por mais que a gente tenha essas diferenças conciliares, que depois a gente vai falar, existe uma diferença de ênfase, né? O raciocínio do Ocidente, a teologia ocidental, ela é jurídica. Ela busca regras dentro de uma constituição universal. Deus é um legislador e o Ocidente ele trabalha em como obedecer essas regras. Isso foi desde dos textos mais antigos, desde Pastor de Hermas para frente. E moralista, né? Uma ideia de você obedecer essas regras, muito a ver com o ambiente romano, muito a ver com o ambiente histórico. O mundo oriental é um mundo muito mais rico, muito mais vasto. As ênfases, né, das teologias das igrejas orientais, elas se voltam para uma questão muito mística no sentido, né, de espiritual, de buscar o mistério, de buscar o encontro com Deus, muito mais do que buscar regras e leis, muito mais que buscar uma obediência a um sistema constitucional, mas sim de experimentar a vida de Deus. Então, basicamente,
tem ênfases diferentes e ênfases que aqui no Ocidente a gente nunca ouviu falar. Vou deixar pro... E aí, padre? Diga. Então, na igreja siríaca em particular, mas também para os coptas, que são nossos irmãos na fé, inclusive com plena comunhão, quer dizer, eu como um cristão siríaco ortodoxo, eu não só posso frequentar, mas comungar. A gente são tradições distintas, mas uma mesma igreja. Não raramente, por exemplo, já aconteceu por exemplo, digamos que o bispo do Brasil, da igreja siríaca, morreu. E aí precisa que um sacerdote, um presbítero seja ordenado. Se for o caso, não houver possibilidade de um bispo siríaco vir para fazer essa ordenação, pode-se pedir para um bispo copta, um bispo armênio, um bispo etíope, se tiver, não temos bispo etíope aqui, mas tem armênio e copta, então ele poderia, porque ainda que ele seja ordenado em outra igreja, mas ele está só recebendo a missão em si, né? Então ele foi ordenado em outro rito, mas ele pertence ao rito dele. Veja, essa questão cristológica, ela é a base pra gente, a base de tudo, tá? Tudo gira em torno da pergunta, quem é Jesus? E se esse Jesus é o Cristo, o que significa ser Cristo? A cristologia, a propósito, pra gente, ela não pergunta se Jesus é o Cristo, ela já afirma que Jesus é Cristo. Ela parte da afirmação, Jesus é Cristo. E o que significa ser Cristo, né? Quais são as consequências de ser Cristo? Essa pergunta, Bibo e professor, estou chamando de Bibo, mas posso chamar de Bibo? Ou pode, sou Bibo mesmo, não sou professor, não sou só o Bibo mesmo, irmão Bibo, bem humilde. Amém. Então vamos lá. Apóstolo Bibo. Vamos lá. Então, essa questão ela é tão fundamental para a gente que uma das bases nos nossos estudos de seminário, por exemplo, é que é o próprio Cristo que começa fazendo essa pergunta. Ele chega para os discípulos e pergunta: quem estão dizendo aí que eu sou? E a galera? Os que eu não chamei para perto de mim, os que eu não estou preparando para dar testemunho de mim, o que eles estão dizendo? E aí os discípulos vão respondendo: que é um profeta, estão dizendo que é Elias, que é João Batista, e etc. E aí ele faz uma segunda pergunta: e vocês? Não é o resto. E vocês, tá? O resto pode falar, tá? O resto, ok, tá bom, eles estão dizendo isso, mas e vocês que eu escolhi? E vocês que eu escolhi, que chamei pelo nome? O que vocês dizem? E aí, olha só, quando Pedro levanta e diz: tu és o Messias, ou então, dependendo da tradução, é o Cristo, Filho do Deus vivo, a consequente reação de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é diante de Pedro fazer uma afirmação pesadíssima, que diz o seguinte: o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Gente, isso é pesado demais. Imagina só, se eu sou amigo do Lucas e eu digo: Lucas, eu vou sair, vou deixar minha casa com você, e o que você fizer nessa casa, tá feito. O Lucas, ou eu sou muito maluco, né, de entregar aquilo que é meu, aquilo que me pertence, aquilo que eu construí, a autoridade da minha posse, né, do meu lar pro Lucas, ou eu sou maluco, ou eu sei que o Lucas me conhece a ponto e me ama a ponto e me serve a ponto de jamais me decepcionar, porque ele me conhece profundamente. E aí Jesus fala, né, que não é a carne que revelou aquilo a Pedro, mas foi o próprio Espírito. E ele estende isso, está no capítulo 16 de Mateus, depois ele estende isso ele repete isso aos demais discípulos no capítulo 18 também lá de Mateus. Mas veja, a pergunta, Jesus não respondeu isso diante de outras perguntas que ele fez. Ele responde dando essa autoridade, esse peso de autoridade aos discípulos, diante da pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Então a pergunta cristológica, o entendimento cristológico, ele é fundamental para ser igreja, porque caso contrário, queridos, tanto vocês, nós três aqui, quanto para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast, caso contrário, Jesus se torna um tema da nossa fé. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, vai fazer 3 anos agora dia 26. Ele gosta muito de bombeiros, de carrinho de bombeiro. E a gente vai fazer a festinha dele de carrinho de bombeiro, mas ele não é bombeiro. A gente não vai tocar fogo, a gente não vai jogar água para todo lugar, não vai resgatar ninguém. É tema. O que acontece quando a gente tem um entendimento cristológico torto, errado, fraco? Jesus é só um tema da nossa fé, né? Então ele é um tema para você ser coach, ele é um tema para você curar as suas frustrações porque você não teve pai, não teve mãe, porque você recebeu bullying na escola. Ele se torna um tema para você se promover dentro de um local cheio de gente. Quer dizer,
que é uma igreja, um templo. Jesus se torna uma temática de uma pregação que poderia ser trocada, essa temática, por qualquer outra grande figura histórica, como fazem muitos cristãos. Muitos cristãos transformam Jesus num tema. Olha, o tema de hoje é tal passagem, tal coisa que Jesus afirmou. Aí o camarada pega aquele tema, cita ali, e depois ele conduz toda a narrativa para falar de outras coisas que não tem nada a ver com salvação. E só te interrompendo, hoje Cristo tá meio... Ele é o meu herói, ele é meu advogado, É um tema. Se você trocar pelo Kal-El, pelo Clark Kent, não muda muito, tá? A diferença é que talvez se trocasse, daria muito na cara que você estava bagunçando o meio de campo, né? Mas Jesus é um tema, às vezes, para algumas pessoas. Mas entender cristologia é entender que Jesus não é um tema para as nossas pregações, para as nossas reuniões. Igreja, gente, não é uma reunião de gente legal. Ah, eu vou para aquela igreja porque todo mundo ali é bacana. Se eles não forem bacanas, eles não merecem porque eu sou demais, eu sou imaculado, eu sou lindo e maravilhoso. Não é isso, né? Se eu entendo que Jesus é o Cristo, o Messias, né? É o Filho do Deus vivo, e se eu sou batizado e recebo esse Cristo e me identifico com esse Cristo a ponto de me autodeclarar cristão, eu estou dizendo que vivo em função de dar testemunho, e falamos ainda há pouco de testemunho, de morrer em função disso. Viver e, se preciso, morrer. Viver preferencialmente, né? Mas se for preciso, morrer. Porque quem é só temático não morre. Não vive nem morre. A festinha de aniversário de bombeiro do meu filho vai ser no dia 26 de dezembro e vai acabar, né? Do próximo ano, ele não lembra mais disso, o tema da festa vai ser outro. Depois você explica que você é padre, mas você é casado e tem filho. Sim. Depois. É que nas tradições orientais, para ser presbítero, né? Para ser sacerdote, precisa ser casado antes, tá? Precisa ser casado primeiro. Mas depois a gente fala disso. Então, assim, a questão cristológica, ela é o fundamento, ela é a raiz da nossa fé. Quando eu digo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou aceitando o quê? Um líder político? Eu estou aceitando um palestrante? Eu estou aceitando um filósofo com frases legais, com frases inteligentes, que me inspiram, e eu posso transformar isso em posts para colocar no meu Instagram ou fazer dancinha do TikTok? Eu estou transformando isso num meio de vida para ganhar grana, não é? Porque se eu estou fazendo isso, é só um tema. Mas se eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado, e que eu, ao me tornar cristão, eu vivo e, se preciso, morro por esse Deus encarnado, eu estou entendendo, então, que eu sou estrangeiro nesse mundo, né? Como o apóstolo Paulo falou, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, a pergunta de Jesus que ele faz aos discípulos, ela continua sendo repetida hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? Eu sou um tema para vocês ou eu sou a razão da vida de vocês? E, se preciso, até da morte, né? Eu sou um tema, né, interessante, porque é legal ser cristão, faz caridade, faz coisas bonitas, para de beber, para de fumar, para de usar não sei o quê. É um tema para mudanças superficiais ou é a razão da minha existência e, se preciso, até de eu entregar a minha vida? Então, legal. Essa questão cristológica, Bibo e professor Jeff, ela é fundamental. Desde as Sagradas Escrituras isso é trazido, a ponto de Jesus, como resposta à afirmação de Pedro, dar uma autoridade absoluta ali àqueles apóstolos, né? Falando de que eu ligo na terra será ligado no céu, e que eu desligo na terra também será desligado no ar. Mas acaba conduzindo às discussões da igreja como um todo. Desde mesmo o chamado Concílio de Jerusalém, lá no Novo Testamento. Peraí, o que significa ser cristão? Ser cristão é se tornar judeu para depois aceitar Jesus? Precisa circuncidar ou não precisa? Isso tudo é deficiência do entendimento de quem é Cristo. Porque se eu não entendo quem é Cristo, eu vou achar que então ser cristão é ser primeiro judeu, aí usar tal roupa, fazer tal coisa, falar tal língua, e daí depois é que eu me torno cristão. É uma casca, né? É uma embalagem de presente, é o laço em cima do papel celofane, né? Quando, na verdade, ser cristão é algo para além disso, e é isso. E aí, quando você falou ainda há pouco aí, o entendimento ocidental. O entendimento ocidental, ele se renova no erro muitas vezes. Por quê? Porque as
Aquilo que foi condenado como heresia, por exemplo, nos concílios, a gente encontra em qualquer esquina por igreja por aí, tá? O que tem de gente que se afirma cristão e que, se você disser que Jesus é Deus encarnado e que Deus se deu na cruz, ele vai dizer, não, foi só Jesus o homem, né? Naquele momento, não. Deus chorou na pessoa de Jesus. Deus teve medo? Teve, mas na pessoa de Jesus. E aí a gente entra para a grande questão sobre natureza, pessoa e por aí vai que vai permear os conceitos. Mas olha só como a questão é importante e ela é renovada na sua importância. Por quê? Porque cai lá os cristãos se pegam na sua humanidade tendo uma dificuldade muito grande de entender que Jesus não é um semideus, ele não é Apolo, ele não é Hércules, ele não é um boneco, uma marionete de Deus fazendo coisas em nome de Deus. E isso foi uma questão muito profunda, porque se isso não tivesse sido discutido de forma, às vezes até violenta, o professor Lucas sabe disso, que deu porrada, deu briga feia. Deu morte. Né? E morte por conta dessa questão. O que a gente chama de cristianismo hoje e o que a gente louva dizendo eu adoro em espírito e verdade, Deus é a razão, etc., isso muito provavelmente não existiria se essas discussões não tivessem sido tão acaloradas e se isso não fosse defendido com unhas e dentes. Não, e eu vou já que nós interrompemos aqui, por enquanto tá tudo muito legal. Eu tô concordando com tudo. Cadê a parte que eu falo, mas peraí, isso aí é diferente aqui da minha. Por enquanto eu não quero briga. Eu sou da Paz Bibotal, que é de boa na Lagoa. A gente é bem comunicar. É que por enquanto tá tudo igual. Eu acredito em tudo isso aí, show de bola. Tá uma verdadeira aula cristológica ocidental aqui. Então a gente tá. Eu quero saber onde é que tá a diferença. Eu quero saber, isso aí é diferente, bacana. Agora joga a bola pro professor Lucas. Não, eu quero... padre, poxa, o padre não quer se comprometer. Não, brincadeira. O padre Paulo vai explicar a tradição dele. Nós aqui no Ocidente, católicos e protestantes, nós somos calcedonianos, ou seja, nós aceitamos a cristologia acordada no Concílio de Calcedônia, assim como a gente aceita os 4 primeiros concílios. As igrejas das quais o padre Pablo faz parte e tem comunhão, elas não aceitam um concílio de Calcedônia, elas não aceitaram aquela cristologia acordada naquele concílio, então elas são chamadas de pré-calcedonianas, tá? Tá, Lucas, peraí, Lucas, é assim, bacana e tal, eu vou explicar, mas tem... calma. Por favor, porque, galera, Calcedônia, tá, o que é isso aí, mano? Que a gente não chegou nesse ainda, né? Então faz o meu curso lá de concílios ecumênicos. Pode ser. Depois assiste o podcast. Não, mas eu acho que de Calcedônia a gente não fez ainda, Lucas. A gente parou. Não, a gente fez o de Éfeso. De Éfeso, exato. Então explica aí o que é esse concílio de Calcedônia e qual foi a cristologia definida nesse concílio que a gente professa aqui no Ocidente. Tá, o que acontece? Havia, e aí o padre Pablo ele pode até falar mais da tradição dele, mas a gente, antes do concílio ainda de Éfeso, havia 2 tendências, 2 tradições de interpretar a encarnação de Jesus Cristo, tá? Uma tendência que eu chamo de siríaca, mas não é a do Padre Pablo, é uma tendência das escolas que se desenvolvem a partir da tradição de Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsueste, Teodoreto de Ciro, que é uma tradição também do mundo siríaco muito antiga, de enfatizar a humanidade de Cristo, de enfatizar que no processo histórico da encarnação de Cristo, há um homem ali que vai caminhando junto com a divindade. Ou seja, quando Cristo encarnou, quando o Logos encarnou em Maria, ali havia o Logos, tá? Segunda pessoa da Trindade, e a alma humana, tá? O ser humano. Haviam 2 prosópias, né? O Logos e o Divino. E elas não se fundiram, elas não se... o Logos não envolveu a humanidade, dissolveu essa humanidade. O Logos e a humanidade conviveram juntas dentro de uma pessoa que é o Deus homem, né? Que é o Jesus Cristo. Essa tendência
ela enfatizava a humanidade, porque dentro dessa escola teológica, a salvação, ela é uma recapitulação. A briga cristológica também ela é fundamental, como o Padre Pablo está falando, porque ela tem a ver com a nossa salvação. Então, dentro da teologia que você vai encontrar em Irineu de Lyon, que era um siríaco, né, antes de ir para a Europa, de Inácio de Antioquia, o primeiro Adão, ele se sujeitou a Satanás, ele caiu, ele pecou e entregou a autoridade da humanidade a Satanás. Então, todos que nascem no primeiro Adão, debaixo da cabeça, né, do príncipe, do primeiro homem, que é Adão, como ele entregou a sua liberdade a Satanás, nasce escravo de Satanás. Então, era necessário que alguém libertasse, então, a raça humana disso. E esse é o segundo Adão, é o Cristo. Assim como o primeiro Adão foi tentado e caiu, o segundo Adão precisaria ser tentado e não caísse, que aconteceu com Jesus Cristo no deserto. Ele foi tentado e não caiu. Mas para essa tradição é necessário que o ser humano e não o divino passe por essa tentação e não caia, para que o ser humano ele vença Satanás, o ser humano ele vença o seu próprio pecado, o ser humano ele vença as tentações, o ser humano avance, porque há uma ideia de evolução. E aí, porque o ser humano, Cristo, a alma, passou por tudo aquilo ali e não caiu e não pecou, agora todos que nascem em Cristo, né, todos que nascem segundo o segundo Adão, eles podem ser salvos também e podem seguir esse caminho. A outra tradição, que é a tradição alexandrina, que é a tradição de Santo Atanásio, por exemplo, São Cirilo, enfim, ela vai enfatizar o Deus que se encarna, né, o Deus, como o Padre Pablo falou, que chora, o Deus que sofre na cruz, o Deus que toca a humanidade. Porque uma questão fundamental, Bilbo, é que, e aí já juntando um pouquinho com a questão da soteriologia, cristologia, soteriologia, é que a salvação na Igreja Oriental, ela também é teoses, tá? Ela é a chamada divinificação. Isso é muito fundamental, isso é muito importante. É você participar da vida de Deus. Não igual a gente aqui acredita, dá ênfase que a salvação é ficar livre de um julgamento. Vai ter um julgamento, você vai para o inferno, aí Cristo te salvou para você ficar livre ali do julgamento e ir para o céu. No Oriente, a ênfase é mais profunda. A salvação é participação na divindade. Teria uma divinização do ser humano? Isso, mas é a divinificação, mas nunca ser Deus, porque só a Trindade é divina e ninguém nunca, jamais vai compartilhar dessa ontologia, dessa essência, mas a gente vai ser tocado por essa essência através das energias divinas, ou seja, através daquilo que a economia da Trindade... Estou sendo muito complexo. Deixa eu tentar aqui traduzir. Então, para eu não me perder, na teologia, então... Meu Deus! Cara, eu sei que você quer entrar no assunto, o assunto é muita coisa ao mesmo tempo, né? Não, é Natal. Vou resumir aqui. Se para essa tradição que eu falei primeira era necessário que o ser humano vencesse, que o ser humano participasse, que o ser humano evoluísse, que o ser humano fizesse uma trajetória de vitória, para a segunda tradição, que é a tradição do Padre Pablo, é necessário que o divino toque a humanidade. Porque o divino tocando a humanidade, o divino tocando aqui, a teoses, ela acontece, né? A teoses, ela se realiza. E essa divinificação da nossa salvação, na tradição do Padre Pablo, é porque o divino toca em nós, o divino chega até nós, o divino ele consagra, né? O Espírito Santo ele santifica. Então, por isso que eu falo que é uma questão de ênfases que no correr do século III, século IV, século V, essas tradições, até por estarem em regiões diferentes, culturas diferentes, falarem gregos diferentes mesmo, né? Um grego mais, talvez, contemporâneo, outro um grego mais antigo, elas não vão se entender e elas vão entrar discussões acaloradas e vai chegar um momento que elas vão romper a comunhão, vamos dizer, nós não temos, um vai excomungar o outro por conta dessa diferença de entendimento e também dessa diferença de ênfase, tá? Então você vai ter um caminho que essa tradição assíria vai seguir, você vai ter um caminho que a tradição alexandrina vai seguir, e você vai ter um caminho que o império, tá? A partir da cadeira de Constantinopla, a partir do binômio patriarca de Constantinopla e imperador, eles vão tentar unir esses dois entendimentos cristológicos. Essa tentativa de união, por exemplo, do que Cirilo de Alexandria cria,
do que o patriarca João de Antioquia cria, do que os teólogos alexandrinos criam, do que os teólogos de Edessa, os teólogos da Mesopotâmia criam, vai dar origem à nossa confissão calcedoniana. E porque a nossa confissão, nosso credo é uma tentativa de equilibrar os dois lados, né, que é o lado siríaco, o lado alexandrino com o lado romano, né, equilibrar também com tomos do Papa Leão, nem a tradição do Padre Pablo vai aceitar e nem a outra tradição, que é a primeira que eu falei, a Síria, vai aceitar. Então, no Oriente, ali é o grande cisma. Né? O grande cisma não é 1054, o grande cisma é o que vai acontecer entre o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia. Né? Então, qual é a diferença que o Bibo tá pedindo aí? Né? Pra gente, salvação é ficar livre do inferno num tribunal celestial. Para os cristãos orientais, a salvação é divinificação, é teoses, é você participar da vida de Deus. E aí você precisa ter um entendimento fundamental que o Padre Paulo está falando de Cristo. Por isso eu estou colocando essas premissas, e aí o Bibo falou, mas eu acredito em tudo isso, graças a Deus, né? Tô num bom caminho então aí, ó. Porque é o seguinte, a gente precisa colocar a base para chegar no momento onde a gente se choca, né? Eu coloquei as bases, e aí é moleza, nós três aqui estamos concordando com o que tá todo mundo falando. E por que eu sou siríaco ortodoxo e vocês não são? Aí tá a questão. Porque se todo mundo acredita na mesma coisa, a gente não estava na avenida que dá acesso à igreja que eu sirvo, tem umas 15 igrejas evangélicas. Por que não faz só um galpão e reúne todo mundo? Exato. Vamos para essa questão, padre. Por que você não é da minha igreja? Por que você não vem pra Onda Dura? Por que você não vai na igreja do Lucas Gessa, que é a igreja dos irmãos comum, que eu não lembro o nome lá? A igreja Batista, pô. É Batista. Não, Batista não dá pra levar a sério, não, padre. É melhor tu não ir ser Batista, não, que eles excluem as pessoas. Mas aqui, falando sério agora, brincadeiras à parte, eu acho que essa é a tua pergunta que a gente tem que responder agora. Ainda há pouco você falou assim, o padre não passou pro Lucas que ele não quer se comprometer. A pessoa que tô brincando, padre. Que é ordenado, ele já é completamente comprometido. Ele já queimou o filme dele totalmente, né? Mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Como eu falei, a questão cristológica ela é fundamental e ela é muito séria. E ela é tão levada a sério que muita gente tentou responder. Desde Ário, que é uma questão trinitária, mas é fundamentalmente cristológica, né? Está se tentando responder quem é Jesus. Está tentando responder o que significa dizer que Jesus é Cristo. O nome de Jesus não era Cristo, era Jesus. Cristo é o que a gente confessa que ele é. Nem ela e a Roshua. Porque tem gente que fala assim, eu acredito que Jesus existiu. Isso não faz de você cristão. Pilatos também acreditava que Jesus existiu. Ele teve de cara com ele. Isso não fez dele cristão. O que faz você ser cristão é afirmar que Jesus é Cristo. E aí a grande confusão começa nos primeiros séculos da igreja. Porque muita gente vai tentar... Eu arrisco dizer até que com muita boa vontade, ninguém acorda numa bela manhã de domingo dizendo vou destruir a igreja e separar todo mundo e todo mundo se destruir, né? Acredito até que com uma boa vontade responder a partir, e aí a gente está falando de 2.000, 1.800 anos atrás, a partir do seu contexto cultural, filosófico, o que é esse Cristo? Então muitas figuras tentam fazer essa pergunta e responder a essa pergunta, tomando cuidado, por isso que eu estou falando que eu quero partir da premissa que até a intenção é boa, tomando cuidado para que o cristianismo se torne um tema, né, da fé. Só que essas respostas serão contestadas. Por quê? Porque por mais que você queira considerar que elas são uma boa intenção, o contexto que essa pessoa está inserida, como Ário, como Nestório, etc. e tal, cultural, filosófico, linguístico, até político, né, conduz a uma resposta que um outro contexto vai dizer, não, peraí, você esqueceu de considerar tal coisa, né? E aí você vai entrar no que o professor Lucas falou de diferenças de escolas, né, de ensinamentos. Aí a gente fala de escola teológica e quem está ouvindo pode pensar, mas era o que? Uma escola com um porteiro na porta, né, com sala de aula? Não, são pensamentos. Algumas de fato eram escolas físicas, mas linhas de pensamento, narrativas que se constroem. E aí essas escolas começam a se desenvolver. E aí o professor Lucas colocou muito bem sobre as ênfases do que é e do que não é salvação. Existia uma ênfase que colocava Jesus como uma ênfase mais humana.
Só que qual era o problema da ênfase humana e o que causava tanta discussão também nos concílios? Uma coisa, gente, é eu, o Bibo e o Lucas conversando aqui no podcast. Outra coisa é como as pessoas estão recebendo isso ao ouvir esse podcast, tá? Lembre-se, os bispos que estavam nos concílios batendo boca eram versados em grego, em filosofia e etc. Agora, como isso ia, como decisões, como uma ata do que foi decidido e do que foi condenado, vai chegar nas comunidades com o povo maciçamente analfabeto, culturalmente diverso, linguisticamente diverso, é muito complicado. Então, talvez o Bibo levantou a sobrancelha e falou assim, quando o professor Lucas falou assim, somos escravos de Satanás. Pô, a gente conversando aqui calmamente é uma coisa, mas se eu chego no meio da feira e digo, olha, vocês são escravos de Satanás, isso dá uma confusão, Deus me livre. Então, uma das coisas que também era o problema dos concílios é cada representante, cada signatário daqueles concílios também vai pensar, mas ok, eu até posso te entender, mas a tua fórmula ela não é completa. Porque se eu considerar isso pode se desenrolar na comunidade, no contexto que eu vivo, do entendimento completamente herético, completamente equivocado. E isso era uma raiz de muitas brigas. Se eu digo que Jesus é só homem, não é? Ou ele é essencialmente um homem, como, por exemplo, os ícones. Por que muitas igrejas bizantinas e até não calcedonianas preferem usar a imagem de Jesus criança no colo de Maria e não de Jesus adulto? Para enfatizar a humanidade, dizendo que aquele Jesus foi uma criança que cresceu, que tropeçou, que chorava de noite, era uma criança. Se você apresenta só um Jesus adulto sentado num trono glorioso, num contexto de aceitação de gentios lá do primeiro século, para ele ser confundido com um semideus do Olimpo era muito fácil. Era muito fácil. Exato. Então, a ênfase na humanidade era muito importante. Mas essa ênfase na humanidade, dependendo do contexto que era colocado, poderia tirar a ênfase também da divindade. Porque se Jesus não é Deus, se só morreu um homem na cruz, a gente foi salvo de quê? Porque morto por morto na cruz, um monte de gente foi morto antes e foi morto depois. A condenação por cruz era uma condenação existente, ela não foi inventada para Jesus, né? Ela não foi vamos criar um negócio aqui para matar Jesus. Não, a condenação na cruz era a condenação comum na época, né, para criminosos. Então, essas duas ênfases, cada uma no seu contexto, quando chegava, e cada um pregando, e ninguém brigava, todo mundo era cristão, mas quando chegava nos concílios dava briga. Por quê? Porque um ia achar defeito na ênfase do outro, considerando o seu contexto. Então, se eu chego num ambiente de pessoas versadas naquilo que a gente está falando e falo sobre escravo de Satanás, eu entendo que o professor Lucas está falando sobre que Jesus me libertou. Mas se eu chego num contexto onde as pessoas não são versadas, eu chamo elas de escrava de Satanás, é capaz deles partirem para cima de mim e me lincharem, né? Então, vai ficar ruim. A gente encontrar um senso comum e uma forma de verbalizar isso de modo a contemplar todos seria o melhor, mas aí a gente cai naquilo que o professor Lucas falou também. Você está falando aí de gente, de culturas diferentes, de línguas diferentes, que até falavam grego, mas combinemos. Se no Brasil, que todo mundo diz falar português, a gente não fala o mesmo português, que dirá uma língua. No século IV, né? No século IV, tá? O Bibo, você tá onde? Você tá em São Paulo? Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina. O Lucas tá no Rio de Janeiro, eu tô em São Luís, Maranhão. Tá todo mundo falando português. Mas se eu carregar no nordestinês aqui, a gente começa a se confundir, né? Rapaz, tem que ter legenda. Tem até um filme, aquele Cine Hollywood. Se não me falha a memória, esse filme ele veio com legenda em português mais coloquial, assim, porque... Carioca não fala português, não. Assim como você tem Joinville, né? Isso. No Paraná. Conheci Joinville. Não, Santa Catarina, por favor. Santa Catarina, perdão. Por favor. E eu não tomo chimarrão também, que isso é coisa de gaúcho. Coisa de gaúcho, perdão. Não, sabe por que eu falo isso? Só um parênteses. Aqui. Não, um parênteses cultural aqui. É importante esse parênteses cultural. É porque eu sou bem ruim de geografia. E eu já errei muito essa questão de norte e nordeste. E eu sei que a galera fica mordidaça quando a gente confunde norte com nordeste, não sei o quê. Mas, ei, calma. Vocês também confundem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá, Bibo?
É que quando eu fui a Joinville, eu só consegui passagem para Curitiba e de Curitiba pegar um ônibus para ir para Joinville. Olha aí. E aí, por isso que eu fiz essa confusão. Não, mas a galera, não, eu chego nos lugares aí, mas e o chimarrão? Eu falei, o que tem? Eu não tomo. Mas você não é do Sul? Tipo, então, eu sou do Sul, mas eu sou de Santa Catarina. Mas enfim, fechado. Só pra galera entender que não é por maldade, nós não somos racistas, né? Tem bastante aqui, né? Inclusive o berço do neonazismo tá bem forte aqui no Sul. Mas assim, galera, por favor, eu mesmo me confundo porque sou ruim de geografia mesmo. Segue, padre, vamos lá. Você tem há 16 séculos atrás, 17 séculos, 15 séculos atrás, pessoas numa discussão fundamental para o qual elas estão dispostas a viver e morrer. Só que batendo boca a partir de premissas e de medos e de cuidados distintos, usando uma língua em tese comum, mas com domínios completamente diferentes. Isso obviamente vai gerar confusão. E detalhe, isso tudo, lembrem-se que os concílios ecumênicos são convocados pelo imperador, isso tudo ali balizado por aquilo também que era interesse do império. Por quê? Porque se esses cristãos não se entendem, e a religião também era uma ferramenta de unidade do império, também o império começa a se desentender, e como de fato aconteceu em muito lugar. Exato. Tá? Então, assim, você tem a questão religiosa, mas tem uma questão política dando toquinhos aqui para que isso seja conduzido. Isso também vai esquentar as discussões. E aí vamos... Só abrindo parênteses aqui, a partir de Nicéia, a doutrina é lei do império também. Exato. Então, para você receber uma igreja, pastorear uma igreja, ser o bispo, você precisa andar conforme a Constituição. A doutrina vira uma Constituição mesmo. Gente, se você rompe com aquilo, você vai ser excluído, você é expulso da sua igreja local. É como eu às vezes, voltando para casa, ouvindo a rádio, eu ouço aquele programa A Voz do Brasil, né? Eu vejo determinadas discussões políticas que contemplam questões muito particulares para uma região lá do Brasil, mas que vão ser colocadas como lei para todo mundo, que eu falei, mas isso aí aqui vai falhar demais. O que o Bico colocou aí sobre regionalismo, né? É importante. Por exemplo, o Maranhão é dentro do Nordeste, mas você não encontra no Maranhão aquele estereótipo de nordestino que você encontra no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Desde sotaque, a comida, a música e etc. Então, se alguém falar assim, olha, manda uma rapadura lá pro Pablo porque ele é nordestino, eu dizer, não, cara, eu sou nordestino, eu sou do Maranhão, eu prefiro comer açaí. Olha aí. Entendeu? Uhum. Porque a rapadura pode até ter, mas é raro. Quando eu morei no Rio de Janeiro, a propósito, Lucas, eu via muito mais de Nordeste no Rio do que aqui no Maranhão, quando eu ia lá pra Feira de São Cristóvão. Sim. Eu ia comer lá baião de dois, essas coisas, eu falava, se eu procurar em São Luís uma comida típica nordestina, desse estereótipo de Nordeste, se eu procurar em São Luís, eu não encontro como eu encontro no Rio, sabe? Então, assim, nos concílios, você tem, às vezes é romantizado, especialmente num lado meio católico, é romantizado o concílio como se fosse uma reunião de diplomatas, todo mundo arrumadinho, bonitinho, para poder sair num canal de TV e todo mundo voltar para casa e fazer um lanche. Não, você tem ali império, você tem contextos culturais distintos, você tem respostas pedidas para perguntas ainda muito mal formuladas ou nem feitas ainda, tá? Então, se eu perguntasse lá no Concílio de Nicéia, muita coisa que pra gente é comum hoje, é capaz da maioria dos bichos não saber responder. Sim. Ou responderem e entrarem numa briga generalizada, porque cada um ia responder de um jeito. Por quê? Porque a pergunta sequer havia sido feita ainda. Até porque talvez o contexto da pergunta sequer tivesse se construído ainda, né? Então, olha só, uma das questões que, inclusive, deixa muito acalorado o debate entre católicos e protestantes é a questão da Virgem Maria. Quando os católicos... Mãe de Deus ou mãe de Cristo? Mãe de Cristo. Quando os católicos e os ortodoxos também, e orientais ortodoxos, afirmam Maria mãe de Deus, eles não estão falando de Maria, eles estão falando de Cristo. Cristo é Deus? Ou Cristo é Deus de vez em quando? Ou Cristo é Deus só na hora que é do milagre? Quando ele anda sobre as águas, ele é Deus. Quando ele leva chicotadas, ele é só homem? Porque se a cruz dos ladrões, dos bandidos,
recebeu Deus, como é que o ventre daquela escolhida pelo próprio Deus não pôde receber? Então a questão aqui não se está falando de Maria, é uma consequência falar de Maria, mas estamos falando de Jesus. Quando eu chego para o professor Lucas, eu sou amigo do Facebook do pai do Lucas, né? Quando eu digo pai do Lucas, eu tô falando pai do Lucas por conta do Lucas, porque se o Lucas nunca tivesse nascido, o pai dele não seria pai de ninguém. Ele só é pai porque o Lucas existe. Eu não sei se você tem irmão, né? Mas seus irmãos eu não conheço. Não conheço só você. Tem não? É só você? Então, ótimo. Então, eu só conheço... Tenho vocês são meus irmãos. Eu só conheço o pai do Lucas, o pai do Lucas, porque o Lucas existe. Porque senão ele não seria pai de ninguém, né? Então, eu tô falando... Quando eu chamo ele de pai do Lucas, eu tô falando do Lucas, não tô falando dele. Quando eu estou falando de Maria, mãe de Deus, é uma afirmação cristológica. Quem transformou isso no que pode ser chamado de idolatria, de mariologia, de mariolatria, é a devoção popular ocidental, que em muitos contextos se perde mesmo, tá? E aí, o contexto protestante evangélico cai lá suas razões de fazer, às vezes, essas afirmações. Mas, originalmente, é uma afirmação cristológica, não é? Assim como Maria é mãe de Deus, Pedro, Tomé, Filipe foram discípulos de Deus. Tiago é irmão de Deus. Tiago é irmão de Deus, porque... entenderam do que eu tô falando? Sim, é bem simples, O jumentinho carregou Deus nas costas, né? E os soldados romanos chicotearam Deus. E aí alguém vai puxar os cabelos e dizer, mas como é que Deus Todo-Poderoso? Não, mas aí a gente entra na história das naturezas, na pessoa ou nesse Deus que encarna e não se divide. Vamos para a tua pergunta, Bibo. As diferenças. Vamos, pra gente finalizar esse papo, já temos 1h10 de assunto. Mas como é especial de Natal, tô deixando fluir. Mas vamos lá. Por que você não é evangélico como nós? Não, mano, aí não é nem ser evangélico. Porque não é calcedoniano. Por que não é calcedoniano? Ele não é evangélico porque ele é sirio. É verdade. Por que eu não sou calcedoniano? E qual seria a diferença disso? Os não calcedonianos, eu até prefiro o termo não calcedoniano do que pré-calcedoniano, porque pré-calcedoniano indicaria que a gente não participou do concílio de Calcedônia. Não, a gente participou e negou. A gente é não calcedoniano mesmo. Os não calcedonianos vão ter uma dificuldade de entender que Deus Todo-Poderoso e Jesus, Jesus é Deus e homem perfeito sem pecado. Quando eles se unem, eles formam ali uma outra coisa. Os não calcedonianos entendem o seguinte: Deus e homem se unem, essa união não anula uma coisa, nem Deus deixa de ser Deus, nem o homem deixa de ser homem. Elas não se fundem, elas não se confundem, ou seja, de certa forma, o homem não se dilui na divindade e nem a divindade se enfraquece por se unir à humanidade. Né? E formam ali uma nova natureza divina-humana. Entendam o seguinte: o que é natureza e o que é pessoa, a grosso modo? Natureza é o que eu sou, pessoa é quem eu sou. O que nós somos? Seres humanos. Quem eu sou? O Pablo. Quem o Bibo é? O Bibo. Quem é o professor Jéssica? Então, natureza é o que eu sou. Pessoa é quem eu sou. Veja, Jesus, para os não calcedonianos, não é só um quem. Porque se ele é só um quem, outras pessoas são quens também, no sentido de serem líderes, de serem bons pregadores, de terem feito isso ou aquilo. Não, Jesus é o Salvador, né? Se Jesus não é Deus e homem, eu não sou salvo. Se Jesus não é Deus e homem, eu continuo condenado para sempre. Se Jesus não é Deus e homem, as minhas reuniões de domingo para liturgia são vazias, são só temáticas, é até encontrar algo mais interessante para fazer domingo. Para a gente, o termo pessoa, que Jesus seria só um outro quem, e não um novo o quê, que aí lembre-se, o problema dos concílios é também, além da discussão entre as autoridades, voltar para casa e pregar. Como é que isso chega? Quer dizer, Jesus seria só uma pessoa de duas naturezas, mas essas duas naturezas estariam separadas, e aí são as ênfases, por exemplo, dos padres siríacos, né? Que o concílio de Calcedônia separou Jesus. Então é como, sabe quando a gente fica
bota o olho assim como para ficar vesgo e ver duas imagens ao mesmo tempo, né? É como se... É a minha vida essa. Também. Quando eu tiro o óculos fica tudo duplicado. Então, a preocupação dos padres síriacos é: como é que o povo recebe isso? Quer dizer, então, que eles vão entender que quando alguém olhava Jesus, ele via dois Jesuses, um Jesus um de um lado e um do outro, como se fossem dois gêmeos siameses, né, colados um no outro. Não, é um Jesus. E esse um Jesus é a união de Deus e homem perfeita. Uma coisa não anula a outra. Já os calcedonianos partiam sempre da afirmação a partir das duas naturezas, né? Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus é Deus, Jesus é homem. Só que isso, no contexto siríaco, sempre soou como se nós estivéssemos falando de dois Jesus. Mas não foi dois Jesus que pregaram, foi um Jesus que era Deus e homem. Era um Jesus, Deus e homem, que nasceu, um Jesus, Deus e homem, que foi ao tempo criança, um Jesus, Deus e homem, que transformou água em vinho, um Jesus, Deus e homem, que curou o cego, o aleijado, um Jesus, Deus e homem, que foi comer na casa do pecador, um Jesus, Deus e homem, que diz: vai, eu também não te condeno, mas vai e não peque mais. Um Jesus, Deus e homem, que está na cruz, um Jesus, Deus e homem, que ressuscitou. A gente não fica olhando duplo, né? Duas coisas ao mesmo tempo. E o discurso calcedoniano, para o contexto siríaco, soava dessa forma, quando enfatizava sempre duas naturezas. O discurso não calcedoniano era um Jesus, a unicidade de Jesus, porque dividi-lo soava muito como nestorianismo, e falava de duas pessoas. E aí, se é duas pessoas, aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz. Por que Deus ia se sujeitar a apanhar, a ser chicoteado? Como é que Deus é traído? Deus não é traído. Então eu não entendo quem é Deus, eu estou confundindo Deus com Zeus, né? Com Odin. E aí é importante a gente lembrar que a gente está há 2, 3, 4 séculos da época de Jesus, né? E que você tem uma cultura pagã ainda muito forte. Confundir Jesus como semideus, confundir Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, com Zeus, é muito mole, se você não deixar isso muito claro, né? Deus não é um velhinho de barba branca em cima da nuvem mandando raio. Qualquer tentativa humana também de ficar explicando Deus demais, ela é falha por si. Porque a gente não tem condição de colocar Deus num conceito filosófico. Senão ele não seria Deus, ele seria Zeus. Zeus cabe num conceito filosófico. Zeus cabe num livro de tantas páginas. Deus não. Ô padre, Lucas, eu vou te cortar antes que tu corte o padre. Esse termo união hipostática, então, para vocês? A gente acredita na união hipostática. A questão é a ênfase. Eu agora na tela estou vendo você do lado esquerdo, o Lucas do lado direito, e estou me vendo na parte de baixo, aqui na tela do aplicativo. Eu não sei como é que vocês estão vendo. Se vocês estão vendo nessa mesma organização? Sim, né? Ok. Imagina só. Deixa eu tentar explicar para vocês. Bico esquerdista, eu na direita e você no centro. Centrão, sou do centrão. Vamos tentar entender o seguinte: Jesus é um Jesus, não tem 2, 3, 4, 20 Jesus, é um Jesus, não é isso? E esse Jesus é Deus e homem. Exato. Os calcedonianos, vocês estão enxergando do lado de cá, das duas naturezas para chegar no Jesus. E eu estou enxergando do lado de lá, do Jesus para as duas naturezas. São perspectivas distintas. Uhum. Entendeu? Para a gente, Jesus é um em duas naturezas. Para a tradição do Padre Pablo, Jesus é um de duas naturezas. Porque eu estou olhando a partir de Jesus e não a partir das naturezas. Entenderam? Então imagina só, você tem aqui, você tem Jesus aqui, Jesus está na sua frente. Você não vê duas naturezas ali, você vê um Jesus, não é isso? Foi isso que as pessoas viram, foi isso que as pessoas testemunharam, foi isso que as pessoas receberam. Que ele é de duas naturezas, eu sei, mas eu não estou vendo duas naturezas ali. Entendi. Estou vendo um homem que fica suado, que dorme, que come, né? Uhum. Que anda de um lado para o outro, que precisa ir ao banheiro. E que morreu numa cruz. Como é que fica a questão existe a morte de Deus na tradição siríaca? Como é que é? Natureza divina humana. Não Deus Todo-Poderoso morre ele isolado, mas na natureza divina humana, sim. Aí muitos estudiosos, teólogos, historiadores vão dizer que se trata de uma diferença só semântica, de palavra. Não se trata. É de perspectiva mesmo. Eu estou olhando Jesus e a partir de Jesus que ele é de duas naturezas, enquanto os calcedonianos estão olhando a partir das naturezas em essas duas naturezas em Jesus. É o que o Lucas falou de em e de, né? Duas em Jesus. E eu olhando a partir de Jesus, Jesus de
a partir de essas duas. Em questões de fé, nós falamos da Deixa eu só te interromper e depois você volta. Para Nestório, assim, para todos os cristãos existem duas naturezas ali, uma divina e uma humana. Para Nestório, quando encarna naquela criança ali, você tem uma natureza divina e uma natureza humana, mas se tem duas naturezas, também tem duas pessoas. Então, para o diofisismo clássico, quando Cristo anda sobre as águas, adivinha o que os fariseus estão falando, cura, é a natureza e a pessoa do Logos que está agindo. Quando Jesus Cristo chora, tem fome, os apóstolos perguntam quando que ele vai voltar, e ele fala, não sei, só Deus sabe. Quem está agindo é a natureza e a pessoa da alma humana, né, do Jesus homem. Então existe dentro do diofisismo duas naturezas e duas pessoas agindo de forma diferente. Tanto é que num diofisismo, que é em geral condenado, a natureza e a pessoa divina nem vem na encarnação, vem depois, vem no batismo, vem na ressurreição. E a tradição, o Padre Pablo, ele é de tradição da igreja siríaca, mas a teologia é alexandrina, né? A gente pode melhorar assim, porque os assírios, eles são de tradição siríaca também, sabe? É a mesma igreja antes da divisão, mas de teologia siríaca mesopotâmica. Para eles e pro Papa Leão, que vai no Concílio de Calcedônia tentar impor o tomo dele como a verdade universal, existe essa diferença orgânica nos evangelhos, de uma atuação do Logo e de uma atuação do homem. Para os alexandrinos, que é o caso que a tradição teológica do Padre Paulo segue, na encarnação não tem essa diferença. O Logos assume a carne humana, o Logos assume essa divindade. Então não tem duas pessoas ali agindo em Cristo. Tem uma pessoa só, que é a divina. E a afirmação do Theotokos tem tudo a ver com isso. Sim. A gente precisa falar também de Eutiques aqui, que é é o cara de Calcedônia, né? Que tá em jogo em Calcedônia, tem o Eutiques, né? Exatamente. Veja bem. E aí? Vilão ou mocinho? Vilão, com certeza. Eu tenho que falar isso porque na minha ordenação eu proclamo ele como herético, tá? Ele mais uma turma muito grande, então... Dióscoro não pode. Vocês podem até não falar, mas isso é proclamado diante do bispo numa liturgia, eu condeno como herege. Olha só, o que Eutiques vai falar? Tem duas naturezas antes da encarnação. E na encarnação, essas duas naturezas se unem. Porém, a natureza humana se dilui na natureza divina. Por quê? Porque como é que a natureza humana pode conviver? Então ele compara com uma gota de mel no mar. Se você chegar no mar e jogar uma gota de mel e procurar ela depois, você não acha, né? Então ele afirma categoricamente que no final das contas só sobra a divina, uma natureza. Isso é monofisismo, também chamado de eutiquianismo. As igrejas orientais não são monofisitas. Tem um bando de gente que repete essa ignorância de que as igrejas orientais seriam monofisitas. Eu não posso ser monofisita se eu condeno o monofisismo, né? Eu não posso ser. Nós condenamos, nós nunca afirmamos, não afirmamos antes, não, hoje nem afirmaremos. Nós não afirmamos que a natureza humana se diluiu e sumiu e sobrou só a divina. Essa nova natureza, ela é divina humana. As duas naturezas estão ali preservadas, elas não são diminuídas, elas não são fundidas, elas não se misturam, elas estão unidas e são inseparáveis, mas elas existem de forma independente. Deus não ficou menos Deus e nem o homem mais homem menos homem. Tá? Então, veja, no Concílio de Calcedônia, que a gente falou ainda há pouco aí, tem duas brigas. Um é o nosso lado, brigando porque o discurso dos pró-Calcedônia parecia muito com o nestorianismo, ou poderia levar a um entendimento muito parecido com o de Nestório, de duas pessoas, porque enfatizava o tempo todo a história das duas naturezas. E do lado calcedoniano, considerando que a nossa ênfase na humanidade, na unicidade, poderia ser confundido com monofisismo. Quer dizer, vocês falam só a partir de Jesus e muita gente pode então entender que Jesus seria só Deus tal qual pregava Nestório, e as ideias de Nestório eram muito fortes na época e influenciavam muita gente. Então, assim,
Imagina só, não sei se vocês já se depararam com isso, quando tem duas pessoas discutindo na mesma briga, mas por motivos diferentes. Então a criança derrubou a comida no chão. A mãe briga porque o menino não vai comer e o pai briga porque o chão tá sujo, né? Tá se brigando por razões diferentes dentro de uma mesma briga. A briga nossa era: vocês estão afirmando um negócio que vai virar, no final das contas, nestorianismo de novo. E eles, do lado de lá, estão dizendo: vocês estão afirmando um negócio que vai perpetuar a ideia, de um jeito ou de outro, de eutiques, que é o monofisismo. Né? E aí, lembre-se, permeando isso estava império, permeando isso estava confusão com língua, permeando isso estava diferença de cultura, mas o cerne da questão é essa. É por isso que, e o professor Lucas repetiu isso várias vezes, as nossas igrejas são miafisitas, que é um termo do grego que vai ser afirmado por Cirilo de Alexandria. Miafisis, uma natureza. Aí ele está falando de uma natureza não no mesmo sentido de eutiques, de uma natureza que absorve a outra, sobrando só ela, só a divina, mas uma de duas, divina humana, né? Que continua sendo divina humana. Ela uma coisa não anula a outra. É por isso que eu falo que em questão de fé, a gente não é diferente. Eu não estou rezando para um Deus A e o Bíblia orando para um Deus B. Exato. Não, ficou claro. O mesmo Deus, né? O mesmo Os Deus. bizantinos chamam isso de natureza teândrica. Né? E os bizantinos, professor Lucas, eles têm isso. Os que estiverem ouvindo esse podcast vão já começar a puxar os cabelos, ainda bem que pode estar gravado, então deixa eles com os cabelos puxados deles. Né? Muitas das vezes, na nossa opinião da teologia siríaca, eles se perdem muito, tal qual os latinos católicos, se perdem muito em conceituações filosóficas. Então, assim, você tanto quer explicar uma coisa que acaba mais complicando do que explicando, porque fecha essas explicações dentro de termos específicos, como se o divino e o sagrado pudesse ser trancado numa caixa. Aí eu volto porque você falou no começo. A ênfase da tradição oriental, ela é da teoses, ela é da divinização do ser, ela é mais mística, ela é mais espiritual e contemplativa. A minha função como cristão não é ficar batendo boca com vocês dois sobre quem é Cristo, porque Cristo não vai deixar de ser Cristo porque o Bíblia discorda do Pablo e o Pablo pode discordar do Lucas. Cristo é Cristo e dane-se o que a gente pensa. Tá? A minha função é procurar criar vergonha na minha cara para não ir para o inferno, porque Deus me amou. A pergunta que Jesus faz para Pedro não é: Pedro, tu acha que eu te amo? Não, é: Pedro, tu me amas? A pergunta que Jesus faz para o Bíblia, para o Lucas e para todo mundo que está ouvindo esse podcast é se a gente ama ele. Não é se ele ama a gente, que ele ama a gente já sabe. Ele se deu pela gente, ele que não pecou, aquele que não pecou recebeu a punição pelo pecado de todo mundo. Jesus ama a gente e acabou. Quando alguém chega e fala: Jesus te ama, que grande novidade. Isso eu sei. A pergunta é se eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Então, a questão, a grande questionamento aqui, não é se a gente crê diferente. Crê mesmo em Jesus. Agora a gente tem ênfases diferentes e está a partir de perspectivas distintas. Eu, como um não calcedoniano, eu não quero que vocês repartam Jesus em dois, porque repartir Jesus em dois vai conduzi-los a acreditar que tem hora que Jesus é Deus, tem hora que ele não é. E se tem hora que Jesus é Deus, tem hora que ele não é, então na cruz é capaz dele não ser Deus, porque de todas as coisas que Jesus passou, a cruz foi a pior de todas. É exatamente nessa que ele vai continuar sendo Deus, se ele é separado? Não. E se vocês não acreditam num Deus um Deus homem que se deu na cruz, então vocês vão fazer outra coisa da vida de vocês, porque cristão não dá pra ser. E vocês, do lado de vocês, quando eu falo vocês calcedonianos, não vocês dois aqui, né? Calcedonianos, católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, reformados, etc. A ênfase que vocês podem dar diante da minha afirmação de uma natureza de duas naturezas é: o Padre Pablo, o senhor e a sua comunidade, cuidado para isso não fazer com que o senhor e os seus fiéis caiam no erro de eutiques, que era de tirar também o caráter humano de Jesus, porque Jesus é Deus e homem. Eu vou dizer, não, eu sei disso, mas cuidado, porque o jeito que você está falando pode conduzir a isso. Eu entendo conversando isso hoje, 1.700 anos depois, né? Porque a gente conversa de forma equilibrada e civilizada, mas na época não, né?
Na época, não. E essa é a opinião hoje das igrejas como um todo, tá? É claro que sempre tem alguém com uma louça para lavar, um quintal para capinar, que vai transformar, vai dizer que não, que a gente é comunista, que a gente está a serviço da maçonaria e da nova ordem mundial, querendo acabar com o cristianismo e não sei o quê, que a gente é a grande heresia do século XXI, que isso seria ecumenismo no sentido pejorativo da palavra, né, do uso do termo. Eu acredito piamente que a gente tem a mesma fé, mas que essa mesma fé no único Cristo, ela parte de perspectivas distintas. E que isso não é um problema, dada que a igreja é católica, ela é universal, ela é para todo mundo. Ela não é só para catarinenses, cariocas e maranhenses, homens ou brancos, héteros e não sei o quê. Não, ela é para todo mundo, preto e branco, amarelo, roxo, criança, adulto, velho, novo, brasileiro, chinês, né? E ela precisa considerar, desde que a gente não perca quem é esse Cristo. Jesus continua repetindo sistematicamente para a gente duas perguntas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Bibo, Lucas, tu me amas? Boa. É a pergunta aí, hein? Legal. Cara, entendi a questão da ênfase, muito legal. Gente, caminhando pro final, pro Feliz Natal, eu acho que essa seria a grande mensagem. Acho que o padre já matou a mensagem final ali, falando, e aí? Essa é a questão, vocês me amam? Essa é a discussão, né? Essa deveria ser a nossa discussão, e não talvez alguns detalhes técnicos e de perspectivas, né? Claro que eu não estou invalidando séculos de discussão, e não é isso que eu tô falando, mas no frigir dos ovos é a pergunta, né? Vocês me amam? Muito bom. Lucas, a sua palavra final sobre tudo isso? Cara, que Natal não é o Papai Noel, não é presente, mas é o Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, é o Logos encarnado, é o Filho de Deus que morreu para nos salvar. O Filho de Deus que nasceu para nos salvar, né? Porque a salvação, a redenção de Deus na teologia oriental já começa no nascimento. Enquanto muita gente fala da morte, já começa no nascimento, né? Quando Deus se faz homem, o ser humano ele atinge o propósito original, né? A divinificação, a teoses, é o auge da humanidade quando Deus se faz homem. Então, quando você celebra que Cristo nasceu, você está celebrando o início de um novo universo, de uma nova ordem, da ressurreição, não só do ser humano, mas também a ressurreição de toda a criação, que a partir de Cristo ressurreto, ela também vai ser redimida. Então, é o maior evento da história, o maior evento do universo, que a gente não lembre de Papai Noel, de Coca-Cola, de comida, de Chester, mas lembre-se de celebrar esse nascimento. E já fazendo aí, conheçam, né? Assistam o podcast que a gente falou sobre o cristianismo oriental aqui no Bibo. Conheçam também o trabalho aí da Igreja Siríaca no Brasil, que está crescendo, né, Padre Paulo? Muito no norte, no centro-oeste, nordeste. E quem quiser saber desses pormenores, linha a linha, concílio a concílio, divindade do Filho, divindade do Espírito Santo, depois cristologia, eu tenho um curso sobre os concílios ecumênicos que trata pormenor por pormenor, teólogo por teólogo, termo por termo. Quem quiser fazer, me procura lá no Instagram. Olha aí. Então tá. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, meu irmão. Eu agradeço também. Na Igreja Siríaca, a maior festa, como acho que para os cristãos em geral, é a Páscoa, né? A Páscoa é a grande festa dos cristãos. Mas o Natal, a segunda maior, mas extremamente importante, por quê? Porque no Natal começa, então, a concretização do plano de Deus que se renovou. Deus nos fez para o paraíso, tanto é que ele preparou um paraíso e colocou a gente nele pronto. Foi a gente que vacilou, né? E acabou caindo fora. Deus nos ama tanto que ele prepara então uma nova Jerusalém, e já que a gente não deu conta de se redimir, ele vai fazer isso por nós. Então, começo dessa caminhada. Natal também tem a ver muito com o que o professor Lucas Gerson falou sobre teoses, né? Se eu sei que Deus se encarnou, se eu sei que Deus viveu, morreu e ressuscitou, por que eu ainda estou vivendo, sendo um estrangeiro, mas vivendo como residente, né? Se eu sou alguém que sei que Deus me ama, isso não é uma pergunta, ele está perguntando, como eu falei ainda há pouco, ele pergunta se a gente ama, não, ele não fica perguntando se a gente acha se ele ama ou não. Se eu sei que Deus me ama, que ele morreu e ressuscitou e nos convidou a ressuscitar com ele, por que eu estou perdendo tempo com outras coisas que não seja ser todo de Deus? Por que a música que eu ouço, as conversas que eu tenho, os pensamentos da gente se direcionam para aquilo que não é de Deus, sendo que esse mundo e essa vida já não são meus? Eu sou estrangeiro aqui. É como alguém que vai uma viagem, compra uma casa num país que ele nunca vai morar. Então,
Os cristãos, no geral, estão perdendo tempo fazendo morada em algo que não nos pertence, porque o que nos pertence é o céu. A teoses, essencialmente, é isso. É a gente entender que a gente não pertence a esse mundo. E a gente buscar permitir que o toque de Deus converta a gente, de modo que a gente, falei ainda há pouco sobre isso e repito, Paulo falou isso, eu não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu olhar para mim e olhar para trás e dizer quem era aquele Pablo ali, quem era aquele Bibo, quem era aquele Lucas, eu já não o reconheço mais, porque o Pablo que vive hoje é todo Cristo, é todo de Cristo e é todo para Cristo. Então o Natal nos faz continuamente, lembrar disso. Se a gente comemora o nascimento de Cristo, nós comemoramos em Cristo o nascimento de Cristo, o nosso também, o convite, a condução para um novo nascimento, em Cristo, para Cristo e por Cristo. De modo que já não faz mais sentido a gente viver investindo num mundo que não nos pertence, não é nosso, não é morada eterna. Eu estou semeando uma coisa para a eternidade que eu não vou colher na eternidade. Eu tenho que semear para a eternidade aquilo que eu vou colher na eternidade. Então é por isso que a igreja convida a gente desde o Natal, passando por todas as outras datas e comemorações. A tradição reformada protestante, em algumas não tem tanto isso de forma sistemática, mas na igreja siríaca existe um calendário de várias festas, do batismo de Cristo, da transfiguração, enfim. É só para a gente lembrar a gente, ei, lembra, vocês estão aqui, vocês estão fazendo morada num lugar que vocês estão como estrangeiro. Lembre-se, o céu que vos pertence, se preparem para isso, façam de tudo para isso. Qualquer alegria nesse mundo é uma alegria com data marcada e com prazo de validade próximo. O que é eterno é aquilo que vocês constroem para a eternidade. E isso a gente só pode construir vivendo, sendo e tendo Cristo, nosso Senhor e Salvador, como tudo para nossa vida. Muito bom, gente. É isso aí, foi o nosso especial de Natal aqui em bibotalk.com. Obrigado, Lucas. Obrigado, Padre Pablo. E olha só, voltamos em janeiro, se Deus quiser e assim permitir. Dia 11 de janeiro, nós voltamos com BTcast aqui, mais um programa novo. Enquanto isso, nesse ato, nessas férias do BTcast aí, aproveita para ouvir os episódios que você não ouviu, aproveita para fazer o curso do Lucas, aproveita para se integrar, que tem muita coisa que você ainda não acompanhou aqui no nosso ministério, então vai lá acompanhar. Enfim, você pode fazer o meu curso de Introdução à Teologia também, você pode conhecer mais a Igreja Siríaca, enfim, tem muita coisa para você fazer nesse hiato aí do BTcast, mas é preciso parar, é preciso recalibrar, mas dia 11 de janeiro a gente volta, se Deus quiser e assim permitir. Já tem programas gravados e estão excelentes. Tá bom, gente? Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e todas essas palavras que foram faladas aqui pra vocês, que elas encontrem morada no coração. Um beijão, eu volto ano que vem, se ele quiser e assim permitir, com os convidados mais legais da internet. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.